Olá, queridos irmãos e irmãs da comunidade evangélica de Presidente Getúlio e todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Devido às fortes chuvas e uma situação complicadíssima que nós estamos enfrentando aqui em Presidente Getúlio, nós não podemos fazer o culto de forma presencial, então eu quero aqui compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que faz parte de uma série de mensagens que nós estamos realizando em nossa comunidade evangélica de Presidente Getúlio. Nós aqui estamos diante de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele que está cuidando de cada um de nós e nos protegendo também nesses momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Que nós possamos, nesse momento agora, orar, pedindo a direção do Espírito Santo. Quero convidar você, feche os olhos, curva a cabeça para orarmos. Amado Pai, Criador de todos nós, Senhor, soberano Deus. Tu sabes, Senhor, de todas as dificuldades que nós passamos. E agora, Senhor, diante de Ti, nós entregamos esse momento difícil que vivemos em nossa cidade de Presidente Getúlio. Momento de muitas chuvas, momento de enchentes e ainda de grandes polêmicas envolvendo governantes. Por isso, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos toda essa situação e pedimos a Ti que cuides da vida de cada um de nós, cuide da população, Senhor, e que Tu, ó Deus, possas também fazer o possível para que a ganância dos governantes não acabe matando muitas pessoas. Nós agora pedimos que a Tua palavra venha a nos consolar, que a Tua palavra venha nos orientar, Senhor, também neste momento. É isso que nós colocamos em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos à palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens com o título Reformando. E o tema hoje é Reformando a Família. Como já conversei no culto passado, muitas coisas na nossa vida precisam de reforma. Uma casa, um prédio, uma loja, um carro, um móvel antigo, muitas coisas precisam de reforma. Será que você precisa de uma reforma? Eu preciso de uma reforma? É certo que sim, mas nós agora vamos falar de uma reforma que ela não é estética, que é uma reforma que ela não é simplesmente comportamental, mas ela também é espiritual. Pode ser que Deus esteja te dando uma oportunidade para reformar a tua vida, espiritualmente falando. Então, nesse sentido, o tema hoje é reformando a família. Mas como é que a família pode ser reformada? É possível isso? Sim, assim como é possível uma reforma na minha vida e na sua vida, é possível também uma reforma na família. Como então reformar a família? Isso é uma pergunta importante nessa reflexão. E é algo que nós precisamos pensar. Não é se desfazendo das pessoas que você vai reformar a sua família. Não é. Reformar a família significa buscar restauração nos relacionamentos, promover união, melhorar a convivência, liberar perdão. Isso sim é reformar a família. E talvez você diga assim, mas pastor, lá em casa não tá fácil. Lá em casa não dá, esse negócio de reformar a família, isso não dá. Porque a coisa tá feia lá em casa. Lá em casa já não se tem mais respeito. É egoísmo em cima de egoísmo, é muita soberba. Então tem muito tempo que eu não falo com algumas pessoas em casa. Pastor, a coisa tá feia lá. Mesmo que você diga isso, eu digo para você, sim, é possível que Deus opere uma reforma na sua família. Mas para isso é preciso disposição e é preciso orar e entregar tudo nas mãos de Deus. Por quê? Talvez você viva problemas na sua família, porque não é só na sua. Problemas tem na sua família, tem na minha, na de todos nós. Muitas famílias vivem dificuldades de pessoas que não conversam mais entre si e não se relacionam. E isso indica que é necessário
uma reforma. Isso indica, e outros motivos também indicam a necessidade de uma reforma. Então, muitas pessoas vêm para mim e para a pastora Débora e dizem assim: olha, pastor, pastora, vocês precisam fazer alguma coisa, porque lá em casa já não tem mais jeito, né? Muitas pessoas nos pedem desesperados. A gente sempre faz o possível e nós já conseguimos, com a ajuda da palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, não para nossa glória, mas para a glória de Deus, nós conseguimos colher bons frutos de aconselhamentos a famílias fragilizadas por problemas de relacionamento, salvar casamentos. Então, se a gente consegue isso como pastor, não é por nosso mérito, mas sim porque as pessoas também vieram nos procurar pedindo ajuda, porque elas buscavam uma reforma na família. E quem pode promover uma reforma não é o pastor e a pastora, é o próprio Deus. Quando você e eu, quando nós nos colocamos nas mãos dele e pedimos que ele faça a reforma. A cada um de nós, Deus dá oportunidades para promover uma verdadeira reforma na família. E para isso é preciso agir em verdade, em sinceridade, não mentir. É preciso ser sincero e não esconder os sentimentos, principalmente assumir os próprios erros e também não se acomodar diante dos problemas. Porque quando uma pessoa ela se acomoda numa casa que está caindo aos pedaços, ela pode perder a vida. E num relacionamento, seja num casamento ou numa família, quando as pessoas se acomodam com os problemas e não buscam uma restauração, uma reforma, também pode acontecer coisas drásticas nessa família. Então, meus amados, nós vamos falando de família, nós vamos falando que a família precisa de uma reforma e olhando para a família de cada um de nós, a gente identifica isso, mas olhando para a nossa sociedade como um todo, nós percebemos também que o conceito de família, ele vem sendo deturpado ao longo dos tempos. Deus criou homem e mulher, para quê? Para se multiplicarem e povoar a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, para que sejam uma só carne. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus ensina. O que foge disso, foge aos ensinamentos de Deus, foge à vontade de Deus. E é importante nós frisarmos isso. É importante nós firmarmos os conceitos que Deus nos ensina através da sua palavra. Nós vivemos tempos difíceis em que o ensino dado por Deus em sua palavra, na Bíblia, este ensino está sendo negligenciado, negado por muitas pessoas. Ideias humanas têm sido trazidas no lugar do ensino de Deus. As pessoas levam a prática do pecado e a colocam acima dos ensinamentos de Deus. Ideias pecadoras e humanas vão entrando sutilmente na nossa família, através dos meios de comunicação, através dos contatos que umas pessoas têm com as outras, e às vezes sem perceber, a nossa família, ela está tomada por ideias que não vêm da palavra de Deus. E são várias essas ideias. Ideias que dizem que a pessoa pode fazer o que quer, quando quer e como quer. Ideias que dizem que num casal, num casamento, cada um faz o que quer e como quer. Ideias que dizem que os filhos, eles não precisam mais obedecer os pais, porque tem leis que protegem eles e eles podem fazer o que eles querem. Mas isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, muitas coisas, muitos problemas que nós vemos acontecendo, acontecem porque as pessoas estão distantes dos ensinamentos de Deus. E é por isso que precisa de reforma na família. Nós estamos falando deste tema, reformando a família. E vejam bem, só se pode reformar algo que ainda existe.
algo que não foi destruído. Isso pode ser reformado. O que é destruído já não pode mais ser reformado. Enquanto ainda existir família, ela pode ser reformada. E mesmo que o pecado venha corroer, mesmo que o pecado venha apodrecer, quebrar, Deus dá oportunidade de reforma. Existem várias opções para uma reforma. Nós falamos de família e o mais correto é que busquemos uma reforma baseada na restauração. Restaurar é voltar ao princípio. Restaurar é reformar para chegar ao resultado mais parecido com o original. Restaurar é transformar algo que parecia velho, feio e quebrado em algo novo. E para restaurar a família, nós precisamos obedecer os princípios que vêm dos ensinamentos de Deus. Foi Deus quem criou a família. E por isso, qualquer tentativa de restauração, qualquer tentativa de reforma que não esteja baseado nos princípios de Deus, será uma tentativa provavelmente frustrada. E por isso, eu quero compartilhar princípios de Deus para uma reforma que promova uma verdadeira restauração na família. O primeiro dos princípios é a obediência. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Assim diz a palavra do Senhor: se você ama a Deus, você vai obedecer os seus mandamentos. Eles não são pesados. Obediência é um dos princípios importantes para que aconteça uma verdadeira reforma na minha, na sua família. O segundo princípio é amor. Mateus 22, 37 a 40, diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nunca é demais lembrar isso. O amor é um dos princípios que vem de Deus. E com amor é possível restaurar uma família. O terceiro dos princípios para restaurar uma família é o respeito. Hoje nós vemos filhos que não respeitam os pais. Também vemos pais que não respeitam os filhos. Também vemos um esposo que não respeita a esposa e vice-versa. As pessoas estão pensando muito mais em si mesmas e desrespeitando o próximo, desrespeitando pessoas da própria família. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, está escrito: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Nós não temos um rei, mas nós temos autoridades. Mesmo que sejam falhas, também precisam ser honradas. E quando elas forem falhas, nós devemos tratá-las com respeito, mesmo discordando delas. E assim deve ser em família e em qualquer outro relacionamento. Respeito, em primeiro lugar. Fé em Deus é mais um dos princípios. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Tenha fé em Deus. Peça ajuda a Deus para que os problemas na família possam se resolver. Peça ajuda a Deus, mas tenha fé de que com Deus você vai trabalhando e Deus vai operando. Mais um princípio: o perdão na família. Tem um versículo que eu tenho lido muitas vezes e vou continuar repetindo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É difícil perdoar, porque é difícil reconhecer quando eu estou errado. Mas é importante perdoar para que a reforma aconteça na família. O sexto princípio que venho compartilhar com vocês diz respeito ao cuidado pela família.
1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós devemos cuidar dos nossos familiares. E cuidar não significa apenas oferecer algo quando a pessoa está doente. Cuidar é amar em todas as ações. É preciso cuidado para que haja restauração na família, uma verdadeira reforma. O sétimo e último princípio que eu quero compartilhar com vocês: lazer em família. Você tem saído para passear com a sua família? Você tem brincado com os seus filhos? Você tem dado tempo para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa? Tempo de qualidade? Isso é preciso. O lazer em família é um dos princípios, também baseados na palavra de Deus, porque em Romanos capítulo 12, versículo 10, está escrito: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Se dentro da própria casa nós aprendemos a honrar as pessoas que estão conosco, nós também seremos honrados. Se isso for um princípio, haverá reforma, haverá restauração na família. Então tem alguns princípios aqui que eu compartilhei com vocês, todos também baseados na palavra de Deus: a obediência, o amor, o respeito, a fé em Deus, o perdão na família, também o cuidado pela família e o lazer em família. Não é à toa que 7 é o número da perfeição, conforme a Bíblia nos ensina. Que Deus te abençoe para você ser instrumento de Deus na sua família para promover uma verdadeira restauração, uma reforma na família. Que possamos todos nós utilizar estes princípios bíblicos como ferramentas para realizar uma reforma que traga restauração na família. Deus assim nos abençoe. Amém. Olá, queridos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Vivemos em tempos que é difícil não se preocupar com nada. São tantas as coisas que nos preocupam. Vivemos aqui a situação das fortes chuvas, das enchentes que estão atingindo tanta gente, não só aqui em Getúlio, em Santa Catarina, mas em tantos locais do Brasil e do mundo. Tantas outras coisas também nos preocupam: a fome, a violência, as guerras. Mas nós somos convidados por esta palavra a colocar todas as nossas preocupações diante de Deus e descansar nele. Deixar Deus cuidar daquilo que nos inquieta, aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos angustia. Queremos fazer isto agora, por isso convido a estarmos orando ao nosso Deus. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos, Senhor, pela tua presença junto de nós, te agradecemos pela tua bondade e pelo teu amor, te agradecemos porque tu nos acompanhas dia após dia, te agradecemos porque tu és fiel em tuas promessas. E as tuas promessas é que os problemas, as dificuldades vêm sim sobre nós, mas eles também passam. E contigo nós conseguimos passar com mais facilidade pelas dificuldades da vida. E tu nos diz na tua palavra, é a tua promessa para nós, que um dia virá um novo céu e uma nova terra. E este céu e esta terra aqui já não mais farão
sentido. Que nós possamos lembrar todos os dias desta tua promessa, Senhor. Que nós possamos lembrar de que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Que nós possamos olhar para aquilo que tu tens prometido para nós, que é infinitamente melhor do que o que nós temos vivido aqui. Senhor Deus, nos lembra que nós precisamos olhar para a eternidade. E que esse olhar para a eternidade, para este lugar maravilhoso que tu tens preparado por nós, nos traga esperança e nos fortaleça para enfrentarmos tudo que aqui estiver diante de nós. Não enfrentarmos de qualquer forma, mas enfrentarmos, Senhor, colocando tudo diante de Ti, buscando toda força, todo auxílio que nós necessitamos em Ti, ó Pai. Senhor Deus, muitas vezes estamos com o coração amedrontado, entristecido, desanimado. E neste momento agora, vivemos momentos de incertezas, de angústias, momentos em que muitas vezes as preocupações, os medos tomam conta de nós. Mas que nós possamos lembrar, Senhor, da Tua presença junto de nós. Que nós possamos lembrar de que nós não estamos sozinhos, que nós possamos lembrar que assim como Cristo venceu as aflições do mundo, segurando na Tua mão, nós também vamos vencer. Neste momento, intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que foram atingidas de alguma forma por estas chuvas intensas. Estejas com todas estas pessoas, Senhor. Estejas amparando, estejas fortalecendo, estejas abençoando e que cada qual possa encontrar em Ti forças, Senhor, forças para recomeçar, forças para seguir em frente. Intercedemos pelas pessoas que estão doentes, em casa ou nos hospitais. Estejas também cuidando destas pessoas, Senhor. Intercedemos pelas pessoas que estão em países, em lugares, enfrentando guerras, que Tu estejas também com estas pessoas, Senhor. Que estas pessoas, os governantes destes lugares possam dialogar e possam buscar a paz através do diálogo, que possam buscar a paz, Senhor, em Ti. E que estas guerras possam vir a cessar. Intercedemos pelos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que estes possam governar com seriedade, que possam governar conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, que possam governar de forma que todas as pessoas possam ter vida digna e vida justa, a vida em abundância, prometida por Cristo Jesus. Intercedemos pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, por todas as comunidades, Senhor, por todos aqueles que levam a Tua palavra adiante. Fortalece-nos, Senhor, no testemunho do Teu Evangelho e que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer da Tua palavra, se voltar para Ti, Senhor, e viver conforme a Tua palavra nos ensina. E assim, com certeza, teremos vida em abundância. Oramos, Senhor, pelas famílias, que possa haver restauração nas famílias,
que cada qual possa colocar o seu pecado diante de ti, se arrepender e agir conforme a tua vontade também em sua família. Ser uma testemunha do teu amor, viver a tua palavra ali na família. E que as nossas famílias, ó Pai, possam ser restauradas. Restauradas por Ti, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor. Que nós nos coloquemos diante de Ti para isso. Para que Tu nos moldes e nos transformes. Para que haja esta restauração em nossas famílias. Pai amado, colocamos diante de Ti também as pessoas enlutadas, que sofrem a dor do luto, a dor da saudade. Estejas consolando e animando também estas pessoas, e que em Ti encontrem forças para seguir. Colocamos tudo mais o que está em nosso coração, em nossos pensamentos. Deixamos todas as nossas alegrias, mas também nossos medos, angústias e preocupações diante de Ti, na certeza do Teu amor, do Teu cuidado. Quando oramos em conjunto, a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e esteja conosco hoje e sempre. Seguimos confiando no Senhor acima de todas as coisas, entregando todas as nossas preocupações, a nossa ansiedade, tudo aquilo que nos angustia nele, e buscando paz ao nosso coração, buscando forças em Deus. Com certeza, Ele estará nos auxiliando e nos ajudando. Tenhamos todos uma abençoada semana, continuemos unidos em oração e auxiliemo-nos uns aos outros também, na medida do possível.